Fala, abduzidos, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. E vocês sabem que os casos mais legais do universo de True Crime são aqueles que correspondem a um quebra-cabeça durante a investigação, né? Vai juntando uma peça aqui, uma peça ali, acaba se descobrindo uma trama muitas vezes bem escabrosa e surpreendente. Sabe como no jogo, né? Os caras vão lá investigando, colocam uma pecinha aqui, vai encaixando a outra ali devagarzinho, até que pá! Aparece a imagem inteira. E a história de hoje, apesar do gatilho meio clichê, para dizer o mínimo, né? É um apanhado de peças que precisam ser encaixadas. Já foram, né? Mas vamos encaixá-las juntos aqui. Isso porque, galera, eu só li a sinopse do caso, tá? Que eu curto fazer aqui o react com vocês, fechou? Então nós vamos conhecer em detalhes sobre a morte de uma jovem turista alemã no carnaval de 2010. Um caso que se revelou um quebra-cabeça com contornos diabólicos, por assim dizer. Surpreendendo tanto os investigadores da polícia de Recife, Pernambuco, quanto nós. Pois é, sou o Marcos e antes de continuar, aquele esquemão que vocês já sabem, né? Já vai pegando um café aí, se não gosta de café, pega uma água ou um chazinho. Até esqueci minha caneca aqui, mas eu tô com a garrafinha aqui, ó. Esqueci a caneca do Insólito hoje. Então pega um chazinho pra quem gosta do Patrick Jane, toma um chazinho, que você fica com a cuca, ó, aguçada igual a dele. Fosse bom que na vida real fosse daquele jeito lá, mas eu curto a série. Você gosta da série do Mentalista? Eu acho muito top. Mas é isso, galera, sem enrolação. Deixa um like, um comentário, tá? Pode ser um emoji, qualquer coisa aí só pra gente engajar. Me segue lá também no Insta, @oinsólito. Tô postando outros tipos de conteúdo lá, muito embora estejam relacionados com o True Crime, mas é mais um lance ali de... Eu ia falar intimidade, mas ia soar feio, né? Então, um negócio assim mais intimista. Fechou? O que mais? Se der entrar pro nosso clube de membros, que sai sempre vídeo com antecedência pros membros. Também tem conteúdo inédito. Acho que é isso, né? Já fez aí o quebra-cabeça? Já fez aí o ritual? Então, vamos aos fatos. Pois bem, o cartógrafo inglês John Spilsbury, contratado para ensinar geografia aos filhos do rei George III, lá por volta de 1760, colocou um mapa da Europa em uma tábua e depois recortou cada país em peças que podiam ser movidas, né, e montadas novamente. Foi assim que nasceu, ou foi inventado, o primeiro quebra-cabeça. É legal dar uma contextualizada, não é assim? Agora vocês já sabem que o quebra-cabeça foi inventado lá em 1760 pelo tal John Spilsbury, para ensinar quem? Os projetinhos de rei da Grã-Bretanha. Vamos dar uma avançadinha no tempo aí de leve e chegar no ano de 2010. E assim, prosseguir com um relato sobre a Jennifer Marion Nadia Cloker, uma jovem alemã, como vocês viram, de 22 anos de idade, que era mãe de um menino de 2 anos e era casada com um brasileiro chamado Pablo. A família morava na Itália e eles moravam junto com os pais do Pablo. A mãe do Pablo era uma brasileira e o padrasto dele era um cara italiano que ele considerava como pai. Então, vai vendo aí que o Pablo e a sua família de origem eram bem ligadinhos. Aí um belo dia, galera, eles resolveram que iam passar férias aqui no Brasil, no carnaval daquele ano. Ah, carnaval, carnaval, carnaval. Eu fico triste quando chega o carnaval. A Jennifer foi assassinada a tiros durante um assalto em 16 de fevereiro de 2010, uma terça-feira de carnaval. A sua morte ocorreu após o veículo que a família havia alugado ter sido roubado e a Jennifer ter sido levada como refém nesse assalto. Conforme depoimento do Pablo Richardson Tonelli, a família foi abordada por bandidos que exigiram o automóvel. A família registrou então o boletim de ocorrência na manhã seguinte e, com as indicações fornecidas por eles, o corpo da jovem foi encontrado na própria quarta-feira de cinzas, às margens da rodovia BR-408, na altura do quilômetro 97,
E quem é da cidade vai se localizar aí que tudo aconteceu em São Lourenço da Mata, na Grande Recife, local próximo ao terminal integrado de passageiros. O caso, inicialmente caracterizado como latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte, né, passou então às mãos dos investigadores. Poderia ter acontecido assim? Claro que poderia, né? Acontece isso muitas vezes, infelizmente. Mas aqui, como é um canal de True Crime, o negócio tá tudo muito com cara de roteiro certinho, não parece? Será que tem caroço nesse angu aí, abduzidos? Sei não essa família, hein? Família de origem lá do italiano. Eu fiz questão, galera, de conhecer a história junto com vocês, como eu disse lá no início, pra gente ir tendo essas percepções juntos, tá? Então, por enquanto eu tô só aqui especulando, mas tô sentindo um cheirinho de armação aí. E vocês o que acham? Cartas na mesa e vamos montar esse quebra-cabeça. Tô poeta hoje, hein? Lá no início das investigações, pessoal, com a polícia, né, buscando as peças aí para montar o quebra-cabeça, nada mais natural do que realizar a reconstituição do crime, não é? Assim, o marido e os sogros da vítima foram levados ao suposto local do assalto. E aqui a gente fala suposto porque durante os respectivos depoimentos de Pablo, Delma e Ferdinando Tonelli, ou seja, a família ali do Pablo, houve contradições que precisaram ser esclarecidas, digamos. Então, quando o veículo foi recuperado e passou por perícias, 2 pontos chamaram a atenção da polícia. O primeiro era que a rota do GPS do carro alugado no dia do crime e a história relatada pelos familiares não combinavam muito bem. E o 2 é que o sistema de travamento do carro era bem complexo. E para os investigadores, apenas uma pessoa que conhecesse bem esse sistema aí poderia dirigir o carro. Além desses aspectos bem comprometedores dentro de uma investigação criminal, um outro elemento foi considerado como motivação suficiente para um homicídio. Adivinhe, um seguro de vida no valor de 1,2 milhão de reais. Essa grana aí seria paga ao Ferdinando em caso de algum acidente, inclusive assassinato, que acontecesse com Jennifer ou Pablo. Ou seja, o filho dele também, né? Mas será que isso aí é só pra despistar? Não sei, tô só especulando, mas sei que olha só esse italiano aí, hein? Será, abduzidos? Vamos ver. Certamente outras informações contribuíram nas investigações, como por exemplo as câmeras de trânsito ou a ausência de digitais e DNA desconhecido no carro, né? Enfim, o que se sabe é que 5 pessoas se tornaram suspeitas e mais tarde res no processo de morte da turista a Jennifer Marion Nadia Cloak. Esses suspeitos aí eram o Pablo Richardson Tonelli, o marido dela, a Delma Freire de Medeiros, a sogra, o Ferdinando Tonelli, que era o sogro, um cara chamado Alexandro Neves dos Santos, que seria o suposto atirador, e por último, Dinarte Dantas de Medeiros, o irmão de Delma. Todos rapidamente confessaram a participação no crime, com exceção de Delma Freire de Medeiros, que sempre se disse inocente. Essas excelentes pessoas foram indiciadas por formação de quadrilha e homicídio duplamente qualificado, por motivo fútil e uso de recurso que tornou impossível a defesa da vítima. O fato do Pablo, Delma e o Ferdinando serem do convívio familiar de Jennifer também foi considerado como um agravante. Vemos, não é pra menos, né, galera? Que tocaia covarde, né? E aqui, só pra vocês ficarem curiosos aí, eu dei uma corrida de olho aqui no próximo tópico e preparem-se que vem coisa braba por aí. O prosseguimento das investigações revelou detalhes sórdidos da família Tonelli, que chegaram aos tribunais nos julgamentos. A morte da alemã foi planejada na Itália ainda, e quem encabeçou o plano macabro foi a Delma, a sogra da Jennifer. Aquela mesma que se declarou o tempo todo inocente. Vai vendo aqui. Segundo os delegados brasileiros envolvidos no caso, a doutora Gleide Ângelo e o doutor Alfredo Jorge do DHPP, houve 4 outras tentativas de matar a Jennifer
e todas foram aqui no Brasil. Por que será, né? Por que será que foi aqui no Brasil? Que faminha, hein? Pelo amor. Digamos que a chance de passar meio que batido aqui seria em porcentagem maior que na Itália. Talvez tenha passado isso na cabeça deles, né? Mas felizmente não foi. Aí entra tudo aquilo que eu sempre digo aqui, né? Quando a polícia quer, cara, a investigação vai a fundo mesmo, com força, com gana de querer resolver o caso, os caras descobrem, velho. Não tem esse negócio de crime perfeito, não. Em uma dessas tentativas anteriores aí, os acusados ficaram no terminal integrado de passageiros, enrolando por mais de 1 hora à espera do Alexandro Naves dos Santos, aquele lá, o pistoleiro contratado. Aliás, esse Alexandro aí recebeu de Pablo e dos pais dele, né, o valor de R$5.000 para o cometimento do crime, sendo que 50% desse valor aí foi pago adiantado. Os delegados também obtiveram um documento do consulado alemão que comprovava que Jennifer já havia sofrido agressões físicas lá na Itália, da parte do marido e dos sogros. O negócio vai ficando macabro mesmo, né? Contudo, a moça não conseguia sair desse relacionamento abusivo aí, porque ela sentia medo de perder o filho, que certamente esses cretinos aí usavam como ameaça, né? Que na época lá dos fatos, o menininho tinha 2 anos de idade. Covarde, né? Mas, cara, não tem como, cara. Quando o cara é abusivo, a mulher, qualquer um que seja ali que você esteja convivendo, precisa ser resolvido, né? Afinal, depois que acontece o que aconteceu com a Jennifer, aí, infelizmente, não dá pra fazer mais nada, né? Então, só tem que buscar ajuda, cara, seja na família, com amigos, etc. Inclusive, família e amigos tem que abrir o olho das pessoas, às vezes, né? Porque dizem que o amor é cego e às vezes parece que é mesmo. Muito embora, nesse caso aí, a sensação que eu tenho é que a Jennifer realmente enxergava o perigo que ela estava correndo, mas infelizmente não encontrou forças, né, pra vazar dessa situação aí. Enfim, galera, porém com toda essa tensão aí, né, no casamento e com os sogros lá na casa, a moça, sabe-se lá por quê, foi convencida a realizar a viagem ao Recife com a falsa promessa de que logo ela retornaria à Europa. Aqui a gente falou falsa promessa porque as passagens de volta da viagem sequer foram compradas. Caramba, não? Será que a Jennifer chegou a desconfiar disso aí? Ou foi bloqueada por aquele medo lá da família, que ela sentia dessa família medonha aí? Certamente ela desconfiou, né? Que situação tenebrosa, né, galera? Fala sério. O Pablo tentou desqualificar a esposa depois ali durante o processo de investigação. Ele alegava que, mentirosamente, é verdade, que ela era violenta com o filhinho do casal, inclusive que ela já tinha passagem pela polícia lá no seu país de origem, e que ela ameaçava o marido, ou seja, ameaçava ele. Assim, ele, como pai, tinha o objetivo de proteger a criança, e por isso ele se envolveu no plano de Delma para eliminar Jennifer. Que desculpinha esdrúxula, hein? É muito insulto, né? Porém, segundo as investigações, existia um outro plano que envolvia, veja só, a morte do italiano Ferdinando, ou seja, o padrasto do Pablo, marido, né, o futuro marido aí da Delma. É o capeta vestido de saia, né? Ele seria a próxima vítima da sua esposa. O detalhe é que ele e a Delma já estavam de casamento marcado, galera, que seria realizado no cartório de Paulista, uma cidade vizinha a Recife. Então vai vendo o plano da mulher aí, ó. Após a oficialização desse matrimônio aí, né, aqui no Brasil, o próximo passo era eliminar o homem. Assim a Delma se tornaria viúva e herdeira milionária. Caraca, velho, o negócio aí tá conseguindo enxergar já o quebra-cabeça aparecendo, nem precisa colocar mais nenhuma peça, né? Também foi feita, galera, uma menção da adoção do Pablo, que foi morar na Itália aos 13 anos de idade com a mãe e o padrasto, o Ferdinando, com quem ele supostamente mantinha um relacionamento homoafetivo. Mas se Delma sabia ou não desse insólito triângulo amoroso, não temos certeza. O julgamento já foi adiado 2 vezes. Ei, Brasil. Inicialmente, quando a defesa solicitou um exame de sanidade mental em Delma, incriminada, né, como uma mentora intelectual do crime. No entanto, como a perícia não foi realizada dentro do prazo, o julgamento precisou ser novamente postergado. O exame indicou que ela era mentalmente saudável e apta a responder por seus crimes em
1º de novembro de 2011. A mulher arquitetou tudo isso daí e os caras ainda querem um laudo pra falar que ela tem sanidade mental. Pô, lógico que ela tem sanidade mental, né? Fez o que fez, cara. Armou o maior planinho aí. Mas, abduzidos, felizmente, como vocês viram aí dessa vez aí, o golpe da maluquice seletiva não funcionou, não. O caso da morte da turista alemã, a Jennifer Marion Nadia Clocker, foi a júri popular no Fórum de São Lourenço da Mata, na região metropolitana de Recife. O Ministério Público de Pernambuco convocou como testemunhas os 2 delegados responsáveis pelo inquérito policial, a doutora Gleide Ângelo e também o doutor Alfredo Jorge, já mencionados aqui, né? A defesa dos 4 acusados aparentados não convocou testemunhas, mas criou bastante confusão nos debates. Por fim, o 5º réu, o suposto atirador, o tal Alexandro Neves, foi julgado separadamente em 27 de fevereiro de 2013, uma vez que o advogado dele, o Dr. Josias Domingos de Lemos, passou mal antes do julgamento de 2011 e foi encaminhado ao atendimento médico. Todos os 5 foram condenados e as penas foram as seguintes. A Delma, 51 anos, a sogra, apontada como mentora e mandante do crime, foi acusada de homicídio duplamente qualificado, formação de quadrilha e fraude processual. Foi condenada a 32 anos em regime fechado. O Pablo, com 24 anos, o marido, condenado a 25 anos e 6 meses por homicídio duplamente qualificado e formação de quadrilha. Já o Ferdinando Tonelli, de 47 anos, sogro, igualmente condenado a 25 anos e 6 meses, também pelos mesmos motivos. O Dinarte Medeiros, de 42 anos, o irmão da Delma, respondeu o processo em liberdade e foi condenado a 14 anos e 4 meses por homicídio e formação de quadrilha. Já o Alexandro Neves dos Santos, o pistoleiro, foi a julgamento 4 meses depois, quando então ele foi sentenciado a 26 anos em regime fechado por um júri formado por 5 mulheres e 2 homens. Eu tava aqui passando aí as penas, né, pra vocês, e tava pensando, a mulher pensou tudo lá, arquitetou tudo o plano, convenceu esses malucos aí a participar junto com ela, mas, era 1.200.000, cara. Pra dividir por todos eles aí, não dá muita coisa, né? Coitada da Jennifer, que covil de cobra que essa mulher foi se envolver. Notícias mais recentes dizem que em 17 de junho de 2015, o Ferdinando Tonelli faleceu após um AVC que o deixou debilitado por 2 anos. Esse caso, que teve início com um crime infelizmente até comum em uma cidade com mais de 1,5 milhão de habitantes, como é Recife, se transformou em uma história densa de ganância, desamor e talvez luxúria. Burrice também, né? Veja as considerações da delegada Gleide Ângelo, que no dia do julgamento foi entrevistada e afirmou que os advogados dos réus queriam defender o indefensável. Nas palavras dela, Pablo e os pais dele queriam matar a Jennifer e vieram ao Brasil para fazer isso, achando que aqui era uma terra sem lei. Mas nós vamos provar que eles estão errados. É só aguardar para ver qual será a pena deles. Ah lá, lembra que eu comentei lá no início? Que talvez tenha passado pela cabeça deles, vamos tentar matar ela lá no Brasil, porque a probabilidade da gente sair impune é maior, né? Enfim, passados 13 anos desses fatos lamentáveis, podemos ver o quadro completo, lamentar a morte covarde e traiçoeira da Jennifer e desejar que o filho dela, que hoje é um adolescente, escreva uma história diferente. Abduzidos, que história, né? Se vocês quiserem usar o espaço aí dos comentários, eu acho super legal, eu leio todos, tá? Eu não consigo responder a todos, obviamente, porque a produção aqui tá insana, tá? Uma maquininha de vapor que postar 3 vídeos por semana é uma doideira. Mas eu adoro ler. Geralmente, quando eu fico à noite, eu chego, coloco o celular lá e fico dando uma olhada. Então, quem comentar agora, eu vi até o final. Escreve aí, ó, eu vi até o final. Vai receber um coraçãozinho, tá? É isso, agradeço imensamente a sua companhia, espero vê-los no próximo episódio.